Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe neste espaço de análise e reflexão é mesmo esta: conversar. Temos dado a conhecer conversas com os atuais dirigentes da OSAI, gravadas poucos meses após a tomada de posse. E depois do Colégio dos Solicitadores, hoje é sobre agentes de execução que iremos conversar com Mara Fernandes, presidente do Conselho Profissional do colégio que representa estes profissionais. Antes, temos, como já sabe, as questões dos associados e, naturalmente, as respostas da bastonária da OSAI, Anabela Veloso. Olá, muito boa tarde. Cá estamos outra vez e mais uma vez temos perguntas que nos chegaram por parte dos nossos associados. Uma delas está relacionada com o mandato desta direção, propriamente dito, e em que a questão colocada é: já passou um ano, mas para o que vem, quais são as prioridades, as maiores preocupações que esta direção tem e que quer, digamos assim, resolver nestes próximos tempos? Olá, Ana. As prioridades vão ser sempre três, a base são sempre três linhas: a valorização da profissão, a valorização do associado, as respostas ao associado e, claro, a modernização, quer para o associado poder trabalhar, prestar os seus serviços da forma mais útil e eficiente, e também a modernização das nossas ferramentas. Portanto, esse será a base de todo o trabalho. Não esquecendo também a formação, estamos a apostar numa formação mais técnica, mas também com o apoio de outras instituições, melhorando sempre a comunicação, a proximidade, a defesa institucional da profissão. Portanto, queremos consolidar efetivamente o que temos já iniciado e a prioridade será sempre uma ordem mais próxima, mais útil, em prol de todos os associados e da profissão. E nessa senda, acho que a próxima pergunta também, no fundo, acaba por encaixar muito bem nesta primeira, que é da questão da valorização e da maior intervenção dos profissionais. É questionado se a OSAI fez alguma coisa para evitar, digamos assim, o fim da gratuitidade do BUPI, se houve algum tipo de intervenção da Ordem no sentido de sensibilizar para o impacto dessa ação. Sim, a questão do BUPI é uma questão muito impactante. Tivemos vários contactos, várias reuniões, demonstrações de posições, fizemos também através de posição escrita para diversas secretarias de Estado, portanto, também com a anuência do IRN, do BUPI. Portanto, este é um tema que afeta quer o cidadão, quer os nossos profissionais, porque sabemos que é um trabalho que vai trazer benefícios aos cidadãos, porque vão ver neste sentido, ainda que não possa ser muito mais tempo, esta gratuitidade do BUPI, mas que há uma expectativa que ainda se mantenha por algum período. Portanto, o objetivo é que o cidadão aproveite esta oportunidade para continuar a regularizar o seu território, definir os seus limites e, com isso, preparar as suas heranças, vou dizer assim, para o seu futuro, para o futuro que deixa. Isto tem havido sempre, tem sido um processo com várias diligências institucionais. Defendemos sempre uma solução harmoniosa, portanto, aqui em colaboração com todas as instituições que temos conseguido, temos participado, e penso que em breve teremos novidades, porque efetivamente temos estado presentes para estas decisões. Sra. Bastonária, muito obrigada mais uma vez e até à próxima. Obrigada. Há muito que tem uma questão que gostava de colocar, mas tem vindo sempre a adiar? Então não faça mais isso. É tão simples. Acompanhe as redes sociais da OSAI e assim que anunciarmos a recolha de perguntas, submeta a sua. Depois, com o episódio seguinte do Ordem para Conversar, chegará também a sua resposta. Quanto à conversa de hoje, já tendo integrado este conselho profissional,
Hoje, Mara Fernandes assume a sua presidência e temas não faltaram nesta conversa. A evolução da profissão, os números, as plataformas, as reivindicações, as prioridades, as possíveis novas áreas de intervenção. Fique connosco e não perca nada. Temos hoje connosco Mara Fernandes e o nome do cargo é bem grande. Vou passar então a referi-lo. Presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução da OSAE, que permitam usar a sigla. E começamos exatamente por aqui. Bom dia, obrigada por estar connosco. A responsabilidade e a missão, podemos dizer que são tão grandes ou ainda maiores que o nome do cargo? Bom dia. Eu acho que a responsabilidade é tão grande como o nome. A missão é infinita e muito maior que o nome, porque esperamos nós que nunca acabe, que seria muito mau sinal para os agentes de execução. A responsabilidade é gigante, porque acho que é uma representação de toda uma classe, que embora pequena, porque não somos muitos efetivamente, temos uma responsabilidade e um peso muito grande na justiça e por isso a responsabilidade é tão grande e tão pesada como o nome. E a missão acaba por se renovar e assim é que tem de ser, não é? Sim, é uma missão que se renova todos os 4 anos. Para mim, renova-se todos os dias, como eu costumo dizer, e por isso esperemos que ela nunca acabe, como eu disse, porque eu acho que os agentes de execução são um papel muito importante, desempenham uma função primordial na justiça, têm provas dadas nestes últimos 23 anos, 20 anos, vá. E por isso, como tal, penso que a missão não vai acabar nunca. E se um agente de execução perguntasse, então, mas como é que é o dia-a-dia do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução? O que é que se deveria destacar para ajudar a materializar o trabalho deste órgão da OSAE? Bem, esse é um trabalho um bocadinho difícil, é um dia-a-dia do nosso Conselho Profissional, é um bocadinho difícil. Somos 5, somos uma equipa de 5, como tal temos tarefas bem divididas entre todos e tentamos dividir as tarefas por fases, temas e situações que o colégio desempenha, de forma a podermos chegar a todo o lado e, neste caso, chegar a todos os nossos agentes de execução. O dia é muito variado, desde respostas a agentes de execução, desde controlo e gestão da plataforma do E-Leilões, desde ligação à tutela e às entidades que nós precisamos para fazer os nossos trabalhos. Por isso, é um dia, reuniões, projetos, é um dia multifacetado, por isso não consigo dizer assim qual será o dia. Varia todos os dias. E, se em vez de um agente de execução vier aqui um cidadão e perguntar, mas afinal, o que é um agente de execução? Ainda há muita necessidade de explicar e até mesmo de desconstruir alguns preconceitos sobre esta figura? Acho que não haverá tanta necessidade como houve há vários anos atrás, quando começámos. Porque acho que 20 anos de ação executiva e de agentes de execução, com muitas capacidades e com muitas provas dadas e com toda a transparência, publicidade, efetivamente nem sempre positiva, mas é a realidade, temos que lidar com isso. Mas penso que hoje em dia um cidadão já sabe que um agente de execução é um profissional que vai cobrar dívidas, é óbvio, estamos cá para isso, mas também fazemos citações, notificações, despejos, mas que acima de tudo somos profissionais que tentamos garantir ambas as partes, ou seja, todas as partes, independentemente de exequente, executados, requerentes, requeridos, têm direitos e deveres e nós estamos cá como parte isenta para assegurar todos. Não vamos só cobrar uma dívida, não vamos só efetuar uma entrega de uma casa ou um despejo, vamos também assegurar que sejam cumpridos todas e respeitados todos os direitos que aquele cidadão, aquela empresa tem, mesmo sendo a parte executada. Mas, efetivamente, acho que hoje em dia toda a gente já sabe que um agente de execução é um profissional que executa dívidas e que por isso que vai fazer penhora de bens. Sempre em nome da justiça. Aliás, esta é a grande salvaguarda, é um profissional que age... Sim. Somos privados, mas com a nossa função pública de agir para a justiça e com justiça para todos. E perante isto, e porque há desafios todos os dias, e desafios exatamente como referiu, que não são de procedimento, são desafios sociais, são desafios muitas vezes até emocionais para quem tem de gerir do outro lado, do lado do agente de execução. Porquê que se escolhe esta profissão? Bem, a escolha para mim, por isso posso falar para mim, foi um bocadinho imposta. Quando começámos, em 2003, a Ordem, a Câmara dos Solicitadores, à altura, para conseguir o projeto, tínhamos que garantir um número de
solicitadores de execução àquela época. E como tal, o meu sócio, Joaquim Fernandes, sendo dos mais antigos, calhou no pacote, como eu costumo dizer, e foi. E com muito mérito, porque ele, acho que foi uma profissão que, independentemente de ter já nascido tarde para ele, foi feita para ele. E acompanhei-o no projeto, não me pude inscrever logo em 2003, só sou agente de execução desde 2005, porque tínhamos que ter os anos necessários, e como tal, acho que para mim não foi uma escolha, mas se hoje tivesse que escolher, escolhia na mesma. Porque, independentemente de ter algumas fases que nem sempre gostamos, independentemente de ter situações que não gostamos e passamos situações a que somos sujeitos a situações menos boas, não deixa de não ser uma profissão que, com todas essas questões sociais, eu gosto de pensar que estou lá para garantir que as suas dívidas sejam cobradas, mas também gosto de estar lá para garantir toda a parte humana e necessária a quem é despejado, a quem é penhorado, a quem fica sem a sua casa. E por isso essas questões sociais são duras, efetivamente, mas são necessárias. E eu acho que desde que façamos com respeito para todos e para todas as pessoas envolvidas, acho que é uma profissão bonita. Até porque é uma profissão em que tem um papel também de desconstrução, porque muitas vezes pinta-se o exequente é sempre a figura mais forte do processo, o executado é sempre a figura mais frágil do processo. E eu recordo muitas vezes de me dizerem, não, então pensa. Por exemplo, um pai e uma mãe que tenham a guarda de um filho que precisem da pensão de alimentos para garantir a resposta às necessidades da criança. E essa pensão de alimentos não é paga. Quem é que aqui é, eventualmente, a parte mais fragilizada, mais exposta? Ou os funcionários de uma empresa que estão sem receber os seus salários? E é engraçado, porque nós, de repente, somos obrigados a... Pois, não dá para pensar como um padrão. Cada caso é mesmo um caso. Cada caso é mesmo um caso. E existem pessoas fragilizadas de ambos os lados, sempre. Porque não nos podemos... Vemos muitas vezes a ação executiva como exequentes, como grandes empresas, mas existem também outras partes. Existem exequentes que são pessoas particulares, funcionários que deixaram de ver os seus ordenados, senhorios que usam as casas que arrendam como rendimento e vêm-se privados das rendas, vêm-se privados da casa, e por isso são situações muito diferentes. E todo o caso é um caso. E também uma coisa engraçada na ação executiva é que cada zona do país também é uma zona com necessidades diferentes. Há assim tanta diferença dentro de um país que às vezes nós dizemos, é tão pequeno. Sim. Há muita diferença, até a diferença do norte, do Alentejo, do interior, das próprias ilhas. As situações que os colegas se deparam, e nesta profissão que estou agora como presidente, mas já cá estive no colégio da especialidade anteriormente, por isso já tenho uma noção, as realidades são todas muito diferentes. E nós não temos a noção de como, por exemplo, se calhar nas ilhas fazem execuções de prestação de facto para derrubar muros, extremas. Aqui em Lisboa não é algo que me aconteça frequentemente. Por isso, também tem muito a ver com as dívidas e com os títulos executivos que nós executamos. Mas, efetivamente, a realidade é muito diferente no país. E já que falamos de diferenças, são só 2 décadas, mas muito mudou em só 2 décadas? Muito mudou em só 2 décadas. Quando entrámos na ação executiva, tínhamos uma pendência processual, nem vou falar de pendência, vou falar de número de execuções, 200 mil. Por ano. Hoje em dia são 70 mil. A pendência processual era 1.300.000 ações nos tribunais. Quando esteve cá a Troika, em 2011, a pendência era esta. Neste momento, à data de 2023, são 350 mil processos. Não tem nada a ver. Por isso acho que a diferença é muita e os agentes de execução foram primordiais e tiveram um papel essencial nesta mudança. E em termos de mudanças depois quase de ferramentas, procedimentos, fiscalização, controle, há marcos que não se esquecem? Há marcos que não se esquecem. A ação executiva melhorou muito o papel do agente de execução e nós próprios, ordem e agentes de execução, temos marcos essenciais aqui na nossa profissão. Penhora de saldos eletrónicos, saldos bancários eletrónicos. Leilão eletrónico. PEPEX. São tudo procedimentos, penhora de pensões e segurança social eletrónica. Tudo isto, nós estamos na vanguarda e tudo isto melhorou muito, porque cobrar uma dívida a uma distância de uma tecla e num processo eletrónico que não tem que ir por correio, que não tem que esperar uma resposta, é uma diferença brutal. Ou seja, no primeiro mês de penhora de saldos bancários, penhorámos mais do que em 10 anos anteriores.
Por isso isto são marcos. O leilão eletrónico também é um projeto que tem os seus marcos gigantes, o número é muito alto e tem sido só mais-valias que nos tornaram aos agentes de execução, com o nosso rigor, com a nossa dedicação, com toda essa questão de fiscalização. Eu digo sempre que somos a profissão mais fiscalizada, mais transparente, porque tudo é registado. Temos uma aplicação própria para registar. Somos fiscalizados. Temos meios bancários e questões bancárias totalmente fiscalizadas. Pelo que acho que temos marcos muito importantes nestes últimos 20 anos, principalmente talvez nestes últimos 10, que foi o boom maior. E em termos de morosidade também muito mudou, ou seja, quando falamos em entrada de ferramentas como essas, que lá está, num clique, permitem resolver tanta coisa e até ser menos invasivos, porque obviamente é muito melhor, entre aspas, mas é muito mais humano. É engraçado, porque estamos a falar de tecnologia, mas temos de aplicar, é muito mais humano penhorar eletronicamente um saldo bancário do que entrar numa casa e andar a ver o seu recheio. Claro, claro que sim. E eu perguntava, a morosidade também sentiu o efeito destas ferramentas? Sim, ou seja, a eficácia da ação, a eficácia das execuções, neste momento, digamos que temos uma pendência ou uma eficácia positiva, porque resolvemos muito mais execuções, terminamos mais execuções por ano do que as que entram. Por isso temos uma eficácia positiva em 123%. E o que acontece é mesmo isso. Todas essas ferramentas tornaram um processo que se calhar demorava 5, 7 anos a ser resolvido, para hoje em dia, para uma média de 23 meses, por aí. E perguntava se também há uma mudança na sociedade. Falámos há pouco da Troika, que na verdade marca aqui uma diferença também no âmbito da ação executiva, se a própria sociedade mudou um bocadinho, ou mudou muito, ou mudou profundamente, e o número de processos refletem digamos assim, essa atitude mais cautelosa, mais preventiva, no que diz respeito à questão das dívidas. Sim, acho que sim. Acho que a crise económica de 2008, 2009, 2010, acho que fez mudar um bocadinho o paradigma da sociedade, das dívidas. Tínhamos um excesso de crédito ao consumo, tínhamos um excessivo crédito à habitação também, se calhar um bocadinho desregrado, por assim dizer, e a sociedade também se acautelou, as pessoas também se acautelaram e também acho que a própria vida. Teremos sempre muito apelo ao consumo, teremos sempre ainda muito apelo ao crédito ao consumo, mas penso que há também um controle mais eficaz. Eu também acho que, sabendo a eficácia dos agentes de execução, também existe, se calhar, uma proteção das pessoas. Já não é aquela coisa de que antigamente, da impunidade, exato, de que antigamente, até me virem cobrar uma dívida vai demorar muito tempo. Lembro dos primeiros tempos, quando enviávamos um primeiro contacto, vamos dizer assim, um pré-contencioso, a dizer que era um agente de execução, para tentar que as pessoas chegassem a nós e tentarmos resolver a situação, se calhar a carta era colocada no lixo, como quem diz, não vêm chegar aqui. Hoje em dia, as ferramentas informáticas ao dispor, sabemos que é muito rápido, porque um agente de execução, quando recebe um processo no escritório, e está tudo preparado para ser a penhora em primeiro lugar, em vez da citação, temos logo temos acesso a todas as consultas. E por isso, se a pessoa está a trabalhar, o acesso às contas bancárias, é muito rápido. O processo entra no escritório, 10 dias depois as penhoras estão a ser efetuadas. Por isso, não é essa questão da impunidade ou do tempo que demora, não é o mesmo e tornou um paradigma completamente diferente. E eu acho que os agentes de execução, com o seu trabalho, com a sua dedicação e com a sua eficácia, também são fundamentais para essa mudança na sociedade das dívidas e da redução. E lá está, estamos 200 e tal mil execuções por ano para 70 mil ano. É algo que mudou. E falámos já assim, ao de leve, CISAI, PEPEX, E-Leilões, o CISAI com uma interoperabilidade incrível, um E-Leilões que alcança números que não existiam antes da sua implementação, o PEPEX que traz também a mais-valia de, digamos assim, tirar alguma carga dos tribunais. Perguntava, apesar disso ainda há muito a fazer? Acho que sim, acho que há sempre muito a fazer. É óbvio que com esses marcos tão importantes poderemos sentir que o que é que vamos fazer mais. Mas estamos a falar, como disse há pouco, que essas plataformas têm cerca de 10 anos. Pelo que acho que em 10 anos a própria sociedade e a realidade alterou, poderemos melhorá-las e aperfeiçoá-las e adequá-las à realidade que temos.
Por isso acho que isso é um bom trabalho que podemos fazer e acho que com as provas que temos dadas podemos estender a profissão dos agentes de execução a tudo o que sejam cobranças. Hoje em dia penso que não fará sentido, no meu entendimento, que sejam os oficiais de justiça que deveriam estar a fazer o seu trabalho dentro do tribunal e que os agentes de execução, com tantas ferramentas que têm ao seu dispor, tudo o que era execução deveria ser feito por nós, até mesmo as citações e as notificações, tudo o que seja por contacto pessoal, deveriam ser por nós. Por isso, tornar as coisas mais eletrónicas. Temos várias coisas ainda para fazer. Penhora de créditos fiscais eletronicamente. Os registros, tudo dentro do nosso sistema do CISAI, pelo que há sempre muita coisa a fazer, desde que estejamos dispostos a trabalhar e claro, e manter os bons relacionamentos com a tutela e com as entidades com quem sempre colaboramos e cooperamos, de modo a que possamos fazer grandes projetos. E quando falamos destas ferramentas, falamos de ferramentas que marcam o dia-a-dia dos profissionais, são essenciais para o dia-a-dia dos profissionais e nós sabemos que há constrangimentos. Aliás, como referimos, é preciso adaptá-las, é preciso estar em constante manutenção. É um trabalho que às vezes é invisível, mas que não pode nunca esmorecer. Perguntava o que é que nós podemos também dizer, de certa forma, aos associados sobre o que é um esforço que está sempre a acontecer para tentar evitar este tipo de situações que sabemos que acontecem e que afetam o trabalho dos associados. Bem, sabemos que afeta sim, por isso o que podemos dizer, em primeiro lugar, pedir as nossas desculpas. Sentir que temos feito muito desde que tomamos posse, mas que efetivamente os constrangimentos às vezes superam-nos. Quando trabalhamos com plataformas informáticas, estamos sujeitos a máquinas, estamos sujeitos a entropias. E é óbvio que eu gostaria de dizer, e sabendo eu que quero desenvolver e que queremos fazer mais e ainda desenvolver mais plataformas informáticas, dizer que isto não vai acontecer. Não podemos prever. Podemos só apenas dizer que temos feito de tudo e que não é isto que nos vai parar de fazer novos desenvolvimentos. Mas estamos a falar de uma plataforma, e se olharmos apenas para o CISAI, estamos a falar de uma plataforma com 20 anos, que quando começou, e eu sei que a memória é sempre curta e nós temos que nos adaptar, mas que quando começou recebia processos. Nós fazíamos tudo por correio. Hoje em dia é que também às vezes estamos um bocadinho habituados à pressa, às vantagens, e não sabemos esperar um bocadinho. É óbvio que o trabalho, tempo é dinheiro, tempo é trabalho e, efetivamente, a nossa dependência da plataforma informática é de tal forma grande que nos limita não trabalhando. Mas se nós verificarmos nas outras plataformas, como a Autoridade Tributária, IRN, também sofrem essas mesmas questões. Por isso temos que fazer o melhor que sabemos. E da nossa parte, mais uma vez, pedir desculpa, dizer que estamos em cima do acontecimento e dizemos que, claramente, a todos os nossos colegas, agentes de execução e solicitadores associados, por assim dizer, que temos feito um esforço muito grande para reduzir as entropias e de forma a também podermos deixá-los trabalharmos nós, porque temos muitos projetos para fazer. Nós falamos da interação do CISAI com quantas entidades? São dezenas? Muitas. Muitas. Só em pesquisas falamos de Segurança Social, falamos de Caixa Geral de Aposentações, falamos de Registro Automóvel, Registro Predial, Registro Nacional de Pessoas Coletivas, Tribunal, só assim estas que eu estou... Odlev, Banco de Portugal, quantas entidades bancárias no país temos? Centenas. Também falamos nisso tudo. Estamos a falar eu costumo dizer, de milhares de fusíveis ligados, como não percebo informaticamente os termos que não me permitem desenvolver, eu digo, pronto, os fusíveis, devemos ter quando alguma coisa não está certo, eu brinco, temos algum fusível avariado, ou temos algum fusível que está mal direcionado, temos que ir ali buscar. E às vezes parece uma coisa simples, mas temos que pensar nisto. E é óbvio que no nosso dia-a-dia, sentados à nossa secretária, numa plataforma que produz documentos, que faz consultas, que registra penhoras, que registra respostas, estamos sentados à nossa secretária e esperemos que ela esteja sempre a funcionar, porque ela dá-nos coisas em milésimos de segundos ou em segundos. E quando temos que esperar um minuto, para quem está habituado a milésimos de segundo, já é muito tempo. Hoje em dia nós habituámos-nos a viver na emergência, no imediato. Estamos tudo. Não estou aqui a querer desculpar, não estou aqui a querer dizer que não temos que o fazer. Temos que o fazer, porque a vida assim o exige. E porque a justiça mais célere também é mais justa. Porque a justiça mais célere é o que todos queremos. Trabalhar mais rápido, fazer certo, eficaz e transparente e com rigor.
mas infelizmente quando dependemos de plataformas informáticas, nem sempre as coisas. E porque muitas das vezes também não temos só problemas connosco. Exatamente. É porque esta ideia de cadeia também nos ajuda às vezes a compreender. Na verdade, o CISAI não está sozinho. O CISAI não é uma ilha, tem milhares de ligações e estas ligações também por si podem sofrer impactos que não estão sob responsabilidade muitas vezes deste lado. É preciso... Às vezes esta imagem ajuda a compreender um bocadinho... Obviamente. Imaginemos, tipo, a raiz com muitos galhos e um galho está murcho ou caiu. Pronto, temos que o fazer, temos que o tratar para o recuperar. Temos que ver assim, as coisas não correm às vezes com a rapidez que nós gostaríamos, mas não deixamos de pedir a todos os colegas que reportem sempre todas as situações para nos ajudar, porque no fundo também é importante pensar que a nossa missão como Colégio da Especialidade é estar cá para fazer várias coisas, ligar às entidades, desenvolver projetos, ajudar os colegas, mas nós também somos agentes de execução. E garantidamente, vou aqui dar uma comparação, uma vez num voo de Veneza para Lisboa, vim na parte traseira do avião, que é uma coisa que eu não gosto muito, gosto mais de ir à frente, e foi no meu aniversário e eu tinha pedido para ir ao cockpit aterrar. Então, entretanto, tivemos muita turbulência e estávamos com problema a nível do ar e o hospedeiro de bordo, o chefe muito querido, veio-me dizer que, olha, não a posso levar lá à frente, estamos com alguns problemas. E ele, perante o meu nervosismo com a situação, virou-se e eu disse assim, então mas estamos com alguns problemas, se calhar já do ar, até era mais a questão do ar, não era melhor voltarmos para trás? E ele diz, nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa, o comandante é quem toma a decisão, mas ele, antes de ser comandante, também é uma pessoa que tem uma família em casa, que tem filhos e por isso quer chegar tanto como nós. E aqui é um bocadinho isto. Eu sou presidente do Colégio da Especialidade, não é? Mas eu também sou agente de execução. E eu quero tanto que a plataforma funcione, como todos os colegas que me ligam, todos os colegas que nos fazem uma queixa, ou todos os colegas que estão do outro lado do computador, ou que estão na rua a fazer os seus trabalhos. Porque também tenho o meu escritório, porque também tenho as minhas colaboradoras, e porque também ouço as queixas que eles ouvem. Ou quando estou sentada no meu escritório, também ouço. E mais, o meu trabalho aqui, na casa, também é trabalhar com as nossas plataformas, logo também sofro do mesmo. Incrível. Lá está, de um avião ao CISAI, rapidamente conseguimos estabelecer. Também voa, muitas vezes. E perguntava outra coisa, porque quando tomamos consciência então destas interações do CISAI, se calhar também tomamos consciência do nível de necessidade que é o nível elevado de necessidade de dialogar com outras entidades que existe aqui na OSAI e que existe no âmbito da ação executiva. É importante manter, recuperar, implementar novos fóruns de diálogo, de debate e de criação de soluções que, como referimos há pouco, tirem proveito das potencialidades que estão de cada lado? Obviamente, a justiça é feita de vários componentes, de várias entidades e nós somos apenas um deles. Mas precisamos trabalhar todos em conjunto. Não vejo a vida como uma ilha em que vivemos aqui sozinhos. Não faço nada, não fazemos nada sem o Ministério da Justiça. Olhamos, por exemplo, para a plataforma do E-Leilões e vice-versa. Porque se não olharmos para a plataforma do E-Leilões, vemos isso. É uma plataforma, ao contrário do que muita gente pensa que é nossa, ela não é nossa. A plataforma é do Ministério da Justiça, por despacho da Ministra da Justiça, tem a nossa administração. Neste caso em específico, sendo eu a administradora como presidente do Colégio da Especialidade. Mas o Ministério da Justiça precisou de nós estamos cá e nós precisamos deles. Não há outra solução. Precisamos dialogar com todos, com a CAAS, que é a nossa entidade fiscalizadora. Fazemos projetos em conjunto. Não estamos aqui todos atrás uns dos outros. Temos que estar uns com os outros. Não vejo a justiça de outra forma a não ser em estreita colaboração. Foi sempre assim que conseguimos esses projetos na casa. Penhora de saldos eletrónicos, o PEPEX, o E-Leilões, é tudo em colaboração com as entidades, porque são todas estas entidades da Justiça, como a DGPJ, o IRN, a CAAS, a DGAJ, o ICFEJ, o GAB, o Gabinete dos Bens do Estado, são todas estas entidades com quem trabalhamos nas nossas plataformas e de quem precisamos para todos para trabalhar, que faremos uma justiça mais forte, com rigor, com transparência e eficaz. Não há outra forma de fazer as coisas. Temos feito algumas reuniões nesse sentido, inclusive tivemos na DGPJ com a doutora Susana Videira e relembrei-lhe algo que era importante, que eram os grupos de trabalho que tínhamos anteriormente, onde se juntávamos à mesa todas estas entidades
da Justiça, que era uma oportunidade para nos conhecermos uns aos outros, era uma oportunidade para percebermos que projetos é que estavam a ser feitos e que projetos podiam ser desenrolados e desenvolvidos em conjunto, de forma a otimizar o efeito. Porque é bom para o cidadão, é bom para a justiça, é bom para Portugal, consequentemente também para toda a Europa. Exato, e aliás também o estudo que está a ser desenvolvido com a CAAS, digamos assim, a conduzir, ou seja, é cada vez mais necessário unir perspectivas e ter números, ter indicadores para que as coisas se possam construir melhor daqui para a frente. Não há dúvidas disso. Não há dúvidas nenhuma disso. Costumo dizer que a estatística parece uma coisa de números, mas é importante, porque ela transmite-nos a eficácia, as dificuldades, onde estão o peso e onde estão as entropias. E por isso ela deve ser vista como um fator de ajuda para nós sabermos onde devemos atuar. Porque irmos em corrente livre não é bom. Devemos ter números que nos ajudem a dizer que para aqui, para ali. Vou dar um exemplo. Antigamente, no 551, que é um artigo do Código de Processo Civil, foi determinado que o processo executivo corre nos agentes de execução e só está no tribunal quando precisa de uma decisão do tribunal. Por mais que não tenhamos conseguido implementar na totalidade o artigo como ele previa, como o legislador previa, permitiu-nos identificar sítios onde estava a parar os requerimentos dos agentes de execução e onde estava a pesar mais o tribunal nas decisões e criarmos mecanismos que facilitassem. Isto é que é a energia dos números, porque se eu consigo ver que entraram por dia 100 despachos pedido de auxílio de força pública, se calhar posso ter um mecanismo que possa dizer que é necessário força pública para o domicílio, quando é um domicílio de um particular, mas se for uma sociedade já não é necessário. E temos isto é só um mero exemplo, mas como isto, são estes exemplos que tiram as entropias da justiça, por isso os números são importantes. E importantes também para trazerem qualquer tipo de eficácia que temos. E a energia das pessoas também é fundamental, e daí estarmos neste momento a estudar a possibilidade de abrir um novo estágio? A energia das pessoas é fundamental. A abertura do novo estágio vai ser um marco importante, porque é um marco que levanta várias questões e várias opiniões também, mas é um marco estatutário, está previsto no estatuto, e como tal temos que o abrir. Estamos a pensá-lo, estamos a fazer um estudo em conjunto até com a CAAS para neste momento ver qual será a melhor forma no imediato, porque como a sociedade mudou, como falámos lá atrás, a realidade mudou, o número de processos também mudou e por isso acho que também temos que ter cuidado quando vamos abrir um novo estágio, porque começámos com 300 profissionais, depois 600, neste momento somos 1000, mas para 200.000 ações executivas e neste momento temos 70.000. Temos que ver isto. É óbvio que a minha energia e a energia da minha equipa vai com que se consiga trazer todos os outros nichos para os agentes de execução, como as execuções administrativas. Eu acho que hoje em dia tudo o que é execução, que esteja nos tribunais, com as provas que os agentes de execução têm, com as ferramentas e com as estatísticas, acho que deviam ser tramitadas por nós, porque penso que somos os profissionais que temos eficácia certa para isso. Seria daquelas coisas que a acontecer levaria a que no final deste mandato disséssemos: epá, isto correu mesmo bem? Seria, obviamente que sim. Para eu dizer que o mandato correu muito bem, existem vários fatores, mas as execuções administrativas, mais trabalho, mais intervenção do agente de execução, porque sinto que 20 anos são com provas dadas, com eficácia, com todos os indicadores da justiça a dizer que temos eficácia positiva, que temos redução de dependência processual. Acho que os agentes de execução são uma peça fundamental e aqui a Ordem tem feito de tudo com as plataformas. Mais uma vez, falamos do e-leilões, falamos do PEPEX, falamos do penhora de saldos bancários eletrónicas. Com tudo isto a acontecer, acho que foram dadas todas as ferramentas aos agentes de execução e com todo o rigor que depois utilizamos. Ou seja, não é só colocar cá uma plataforma e cliquem em botões. Não, é o próprio acompanhamento que nós fazemos, do rigor com que os colegas colocam as coisas e com a formação que lhes damos nesse sentido, para fazer com que, por isso, sim, se eu tivesse mais trabalho para os colegas, ficaria muito contente. Se conseguisse trazer mais dinâmica informática, também dizer que correu muito bem, mas para também correr muito bem eu tenho que sentir que da minha parte e da nossa equipa, de tudo o que estava à nossa disposição, ou seja, tudo o que dependia de nós, fizemos. Tudo o que dependia dos outros, procurámos
e tentamos, isto é algo, porque há coisas que nós sabemos sempre. Tudo o que depende de nós vamos fazer. Aquilo que não depende de nós, vamos tentar. E vamos tentar muito. Essa também seria a mensagem com que poderíamos fechar esta conversa, se tivéssemos aqui a oportunidade de deixar uma mensagem aos associados? Sim, a mensagem seria que estamos cá para vocês. Somos uma equipa que estamos muito motivados, que somos dinâmicos, queremos estar cá para responder a tudo o que são perguntas dos colegas, que acima de tudo queremos fazer e queremos as ideias deles, queremos cumprir ao máximo dentro da diversidade, porque não são só a diversidade das execuções, a diversidade das realidades e das posições dos colegas são muitas, e saberem que da nossa parte e daquilo que dependia de nós, tudo foi feito. Daquilo que não depende de nós, mas dessas entidades com quem vamos procurar a colaboração máxima, tudo fizemos também para conseguir que sejam feitas as coisas. Muito obrigada e Obrigada até à próxima. Até uma próxima. E seguimos com mais uma edição do Espaço Helpdesk no podcast, com Ruben Pinto, colaborador da OSAI. Olá Ruben, bem-vindo novamente, cá estamos para mais um Helpdesk no podcast. Olá Ana. E hoje vamos colocar aqui uma questão que, segundo me explicaste, é uma pergunta que é bastante colocada principalmente por associados que estão agora a abraçar a profissão. E por isso vamos então lançar esta pergunta que está relacionada com o registro nos sítios. Para efeitos do registro nos sítios, foi-me solicitado o envio de e-mail com a posição de assinatura digital qualificada, mas desconheço o procedimento. Pois bem, Ana, o registro do utilizador na plataforma Sítios está sujeito, entre outros requisitos, ao envio de e-mail com a oposição da assinatura digital qualificada ou documento anexo assinado digitalmente. E tanto uma como outra opção é efetuada com recurso ao certificado digital profissional disponibilizado pela OSAI. Quanto ao envio de e-mail assinado digitalmente, deve, através do webmail, importar o ficheiro correspondente ao certificado na opção configurações/contas/certificados privativos e, de seguida, ao compor novo e-mail, assinalar a quadrícula Assinar digitalmente a mensagem, que encontrará nas opções apresentadas no canto inferior direito. Já se optar pelo envio do documento assinado digitalmente, deverá criar o ficheiro em formato PDF e, na opção Ferramentas, selecionar a ação Usar certificado Assinar digitalmente. De seguida, deve posicionar o local do documento onde será posta a assinatura e já está. Lembramos ainda que a assinatura dos documentos por esta via só tem validade em ambiente digital. Ruben, deixa-me colocar-te apenas uma questão. Temos aqui alguns passos que devem ser seguidos para conseguir cumprir este procedimento. Há algum sítio que os nossos ouvintes, os nossos associados possam consultar para reavivar, digamos assim, a memória caso algum destes passos falhe? Existe sim. O portal dos manuais OSAI tem diversos tutoriais explicativos e também sobre esta matéria tem lá os procedimentos a adotar. Ruben, mais uma vez, muito obrigada e até daqui a 15 dias. Até lá. Obrigado, Ana. Uma coisa é certa, isto passa depressa. Chegamos então ao fim de mais um episódio da segunda temporada do podcast Ordem para Conversar. Dentro de dias já será conhecido o nome do próximo convidado. Para ser o primeiro a saber, subscreva as redes da OSAI. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda à comunidade da OSAI no WhatsApp. Ou seja, fique connosco e se quiser ouvir ou recordar algum episódio deste podcast, poderá sempre encontrar tudo nas plataformas Spotify e YouTube ou em osai.pt. E daqui a 15 dias regressamos, claro, com um novo episódio. Neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.